Namastê, tudo bem, pessoal? Bem-vindos. Nós estamos caminhando para os nossos 52 dias de vídeos, né? Verão 52 dias de vídeos diários. Só já aviso você, não serão vídeos de 20 minutos, de meia hora, de 40 minutos, a gente não consegue, vou viver só para gravar, né? Não vou nem comer. Serão vídeos curtos, mas eles vão seguir uma interessante linha de raciocínio que eu vou expor em um outro momento para vocês. Então estamos nos preparando com esses vídeos de janeiro. E hoje eu vou começar a primeira parte de 3 vídeos, né, que vão ser todos postados em janeiro, em que eu vou começar a falar, tentar explicar a questão do joio e trigo. Se vocês lembrarem, eu fiz um vídeo falando sobre isso, sobre aquela parábola de Jesus Cristo, né, em que ele disse que havia o campo e o filho do homem semeou boa semente no campo e veio o inimigo e semeou o joio. E eu comentei que a palavra zera em hebraico é justamente a palavra semente e também a palavra sêmen, né? E em textos futuros eu também comentei que a letra Zayin, a letra deste ano de 2019, que eu espero que tenha começado muito bem para vocês, é a coroa do Vav. O Vav é a letra que representa o homem, mais precisamente o homem perfeito, que é o Mashiach, que nasce no 6º dia, por isso o valor do Vav é 6, e que recebe a coroa no 7º dia, né? E foi justamente esta coroa que foi tomada do homem. A letra Zayin não se compôs, o homem não chegou à perfeição no 7º dia, e por isso a sua semente, sem a letra Zayin, tornou-se apenas Ra, significa o mal, ou seja, a semente foi maculada, foi misturada, que é isso que Jesus menciona na parábola do joio e do trigo. Eu vou tentar explicar um pouco mais sobre isso por um motivo bastante delicado. Peço a vocês muita atenção ao que eu vou dizer agora. Desde que Freud falou sobre o inconsciente e suas repressões, e Jung desenvolveu mais profundamente esse tema e propôs o arquétipo da sombra, a partir das ideias de Nietzsche. Até o termo sombra veio de Nietzsche, na verdade, quando Jung constrói a sua psicologia analítica. Eu estou bugado, é o calor normal. Nós começamos a lidar com as trevas de outra maneira. Então, o que é a sombra dentro da psicologia analítica de Jung? É tudo aquilo que na construção da personalidade nós reprimimos. Veja que é a mesma ideia de Freud, né, sobre a repressão. Não vou falar mal de Jung, tá? Não precisa parar de assistir o vídeo. Eu gosto muito de Jung. Quem estuda comigo sabe que cito muito Jung, que acho que ele foi um cara brilhante, pioneiro em conseguir aproximar contextos místicos e espirituais de contextos científicos. E não vou contradizer a teoria da sombra, do arquétipo sombra. O que eu quero é recolocá-lo, dar-lhe uma nova definição. Então ele dizia que na formação da personalidade, obviamente por conta da formação das culturas, da nossa educação familiar, certos elementos são reprimidos em nós, de nós. Mas eles não são descartados, eles ficariam meio que armazenados no nosso inconsciente, ou seja, naquela parte nossa que não está cônscia, ciente, comandando diretamente, abertamente as nossas ações. E que enquanto essa sombra estivesse não iluminada, ou seja, enquanto nós não tomássemos consciência desses elementos reprimidos, ela nos adoeceria. Óbvio, pelo que eu estou falando, isso aí se tornou o carro-chefe de muitos psicólogos e o paradigma de onde se pensou a psicologia depois disso. Porque, afinal de contas, quando você coloca as coisas nesses termos, você tem uma grande ferramenta para o trabalho prático, né? E o trabalho da psicologia é prático. Ainda que a questão de sombra e self sejam teóricos, né? Nós não temos como comprovar empiricamente a existência desses arquétipos. Nós temos indícios de que eles existem. Só que Jung dizia que a sombra não tem apenas coisas ruins nela. De repente você suprime certas coisas que seriam boas.
De repente você suprime coragem, porque esse não é um valor incentivado na sua sociedade, na tua religião, né? Você pode reprimir o ponto mais destacado por Freud, que é a sua libido, né? E tornar-se uma pessoa com muitos problemas na administração da sua sexualidade. Esse se tornou um tema muito profundo, de muito destaque, muito explorado e distorcido. Então você vai encontrar a magia moderna apropriando-se do contexto da sombra e lendo, por exemplo, a Goécia a partir deste contexto da sombra. A partir do momento que o homem se enxerga como Deus, os demônios da Goécia passam a ser vistos como aspectos reprimidos da consciência humana. E aí todo o ritual da Goécia se transformou numa espécie de terapia, na qual, ao invocar o demônio, eu estou lidando com os aspectos reprimidos da minha psique. Você vai ter um Aleister Crowley que vai escrever o Libertizado, em que ele diz que você está entre dois abismos, e os sábios disseram que você deveria se casar com a imagem luminosa da cidade sempre dourada, e que os tolos disseram que você deveria casar-se com a criatura cega do abismo do lodo, mas que ele, que estava além da sabedoria e da tolice, ou o Senhor da iniciação, né, que fala no livro, ordenava celebrar os dois casamentos. O que aconteceu depois disso? Aconteceu um fascínio pela sombra, aconteceu um fascínio pela escuridão. Hoje mesmo, no dia em que estou gravando esse vídeo, eu li um texto em que se dizia, eu não lembro do texto todo, mas era um texto sobre psicanálise, em que no final dizia que o único meio de lidar com o mal é aceitar a besta que está dentro de nós. Essa palavra mesmo, a besta. E há algo de profundamente errado nisso, como eu disse, sem desmerecer a psicologia e psicanálise, nunca disse nem direi a ninguém que esteja passando por problemas psicológicos, emocionais, não procurar um especialista, mas somos obrigados a admitir que os resultados não têm sido positivos. A psicanálise, a psiquiatria, a psicologia não têm conseguido efetivamente curar pessoas. Algumas pessoas dizem que a doença já existia, né? Que as pessoas já tinham os problemas e que agora que tem a psicologia as pessoas percebem, diagnosticam os problemas. Será que as pessoas suicidavam tanto? Será que havia tanta depressão? Será mesmo que havia? Será que esse era realmente um problema? Ou, como o próprio Jung disse, nós comemos do fruto do conhecimento, nós recebemos as ciências dos anjos caídos, ele diz isso no livro Em Resposta a Jó, e estamos tão separados do elemento luminoso que nós não conseguimos mais viver integrados no mundo mítico, e por isso a psicanálise faz às vezes da experiência que era natural ao homem, que era de viver conectado aos mitos. Será que não é isso? Será que não é uma decadência? Será que a psicologia e a psicanálise não são apenas o que nos resta numa Kali Yuga? Se é assim, eu preciso repensar esses conceitos. Quando eu estudei psicologia, não vou dizer nem onde, para você não saber quem disse, mas eu ouvi em sala de aula, isso não faz muito tempo, professores falando, vocês vão ter um amplo mercado, porque a depressão tem aumentado, a síndrome do pânico tem aumentado. Eu acho desumano pensar dessa forma. Eu acho desumano você pensar que, como as pessoas estão adoecendo e adoecendo, você vai ter muitos doentes para tratar. A questão deveria ser como curamos as pessoas, e não como administramos os males, como curamos a sociedade. Então tem algo fundamentalmente errado aí. E eu acredito que esse erro esteja na definição do que é a sombra e na maneira de lidar com a sombra. Então eu vou, para expor melhor o meu ponto de vista, eu vou ler aqui um trecho do Shahar Gyulgulin, do Portal das Reencarnações, e antes de ler, eu vou dar um aviso. Eu não recomendo a leitura do Portal das Reencarnações. Mas você vai ler um livro que você não recomenda a leitura? Eu não recomendo a leitura fora de grupos de estudo. Kabbalah não se estuda sozinho. Kabbalah se estuda com um Rosh, um Rabi, e pelo menos mais 7 ou 10 colegas, para formar um minyan.
esse era o conselho dos sábios do passado, e eu vejo cada vez mais como esses conselhos são úteis hoje. Tem um cara que eu também não vou dizer o nome, mas eu já falei sobre ele, é o aeroporto de Tzadik aí, que todo dia tem um Tzadik novo descendo na cachola dele, para revelar os segredos da Torá para ele lá pelos aplicativos e programas que ele usa, que ele leu o Tratado das Reencarnações e agora ele virou a reencarnação de todo mundo famoso. Todo famoso ele é a reencarnação do cara. E todos os filmes falam dele. Ele fala que todos são Mashiach, mas ele se porta como o Mashiach. Isto é um efeito de uma leitura despreparada do Tratado das Reencarnações. Eu acho até irresponsável a publicação do livro. Acho que ele deveria estar nas mãos dos grupos cabalistas. Porque ele revela coisas, ele expõe certas luzes que você não pode compreender sem preparo, mas elas afetam você do mesmo jeito. É como você tocar no fogo. Se tiver uma proteção para sua mão, você não vai se queimar. Mas se você colocar sua mão livre e sem nenhum tipo de proteção, você pode ter uma queimadura de 3º, 4º grau. Então, a luz divina, ela pode ser iluminadora ou insuportável. É como olhar para o sol nos dá vida, mas se eu ficar exposto ao sol, sem proteção, se eu olhar para o sol sem nada que proteja os meus olhos, posso ficar cego ou posso ter câncer de pele. Né? A luz divina é análoga à luz e o calor do sol. Então eu vou ler trechos do Tratado das Reencarnações e recomendo a você que ainda não tem um grupo para estudar a Kabbalah, ou estudando conosco ou com qualquer outra pessoa, se você quer ler alguma coisa, então que você leia este Zohar, certo? Que é da Polar. Por quê? Não quer dizer que você vai entender tudo, mas o Zohar é o livro da Kabbalah. Ele é que vai mexer e ativar os arquivos da tua alma. E eu vou falar sobre esses arquivos da alma nos próximos vídeos. Mas este Zohar, ele é uma compilação justamente das principais partes do Zohar. Então eu sempre recomendo, e ao meu ver, para qualquer pessoa que não esteja dentro de um Kadosh, a única leitura recomendada é esta. Você fala, mas mestre, tem livro de sei lá quem, de sei lá que rabino, explicando a Kabbalah. Isso é para vender, cara. Isso é para ganhar dinheiro. Não vai te ensinar nada de Kabbalah. Eu conheço gente que leu N livros e desistiu de estudar, porque achou que tinha entendido Kabbalah. Kabbalah é algo experiencial. Você só consegue na experiência. E essa experiência é dentro de um Kadosh. Certo? Então, se você tem interesse em começar a interagir com a luz cabalística, o Zohar da Polar. Certo? Outras edições não, porque você vai ter o mesmo impacto com a que você teria ou terá, né? Não posso impedi-lo de comprar se você quiser, o Portal das Reencarnações. Então, no Portal das Reencarnações, há uma descrição sobre a queda de Adão e Eva. Aliás, ele vai falar sobre essa queda em muitos contextos. Ele vai discorrer sobre a queda de muitas formas diferentes e de muitos ângulos, né? Mas na introdução 29, descrevendo a queda de Adão e Eva, ele diz o seguinte, mesmo que eu estou tentando explicar aqui a sombra de um outro contexto. Quando Adão pecou na véspera do sábado, quer dizer, Adão foi criado no 6º dia, quando estava entrando o sábado ele pecou. Quando Adão pecou na véspera do sábado, ele deu força à serpente para que injetasse contaminação em Eva. Essa contaminação é justamente o que Jesus diz, né? O inimigo que veio plantou a semente ruim no campo. Em Eva, sua mulher. E por isso Caim e Revel, que é Abel, nasceram misturados no bem e no mal. Mas havia uma diferença entre eles, pois Caim era em sua maioria mal, e em sua minoria bom. E Revel, que é Abel, era o inverso. E apesar desse assunto ser mencionado em diversos locais, é preciso explicá-lo, esclarecendo o que significa essa maioria e essa minoria em cada um deles. E ele vai dizer que o ser humano é composto de 4 almas, 5 almas, né? Uma que é a alma do Mashiach. Ele é composto de 4 almas, e que 3 das 4 almas de Caim estavam infectadas pelo mal. E apenas uma alma não estava. E Abel era o contrário. Apenas uma alma estava e as outras 3 não estavam. Essa diferença entre o joio e o trigo
O bem, o viver, o estar vivo já é um bem. Poder estar vivo é um bem. Então, não existe mal absoluto no nosso mundo. As clifas, as estruturas malignas, aquilo que nós chamamos de demônios, o fato deles conseguirem sustentar-se e drenar luz divina significa que já existe luz lá. Que são as luzes que caíram de Adão e que animaram as cascas, como eu falei, principalmente no vídeo da Goécia. E por que a prática da Goécia é tão perigosa? Porque quando você pratica, você abre essas cascas e lança a tua luz ali, para animar as cascas, porque elas não têm vida de si mesmas. Santo Agostinho dizia, fazendo uma descrição muito lógica, né, que funciona até hoje. Ele dizia que não existe um buraco, por exemplo, não existem buracos, o que existe é a ausência de matéria, né? Você não compra um buraco, vou na avenida comprar um buraco, você compra? Você não compra, você cava um buraco, você tira a terra, você tira a matéria e abre um buraco. Não existe frio, de verdade. Por isso que eu estou aqui, vocês veem meus cabelos se movimentando, não é que eu virei a medusa, que tem 15 mil ventiladores aqui ao redor. Porque nós estamos no verão e o calor, a energia solar e o clima vão nos enchendo de calor. Se esta energia desaparece, nós sentimos frio. Então o frio é a ausência de calor. Não existe o frio, eu não posso produzir frio, eu só posso eliminar o calor. E não existe escuridão, existe ausência de luz, né? A luz permeia todas as coisas e quando eu bloqueio a luz de chegar aos lugares, quando a luz não alcança os lugares, existe escuridão. Então, o mal e a semente maligna, ela só existe porque houve essa mistura. Porque em Eva, os elementos externos, as cascas, as trevas e a luz se misturaram, de modo que Abel não era totalmente bom, como nenhum escolhido é totalmente bom, e Caim não era totalmente mau. Caim era capaz de gestos bons. Caim, inclusive, era capaz de saber que matar o irmão era errado. Tanto que ele matou e escondeu o corpo. Qualquer criminoso que esconde seus crimes, ele tem consciência que ele está fazendo. Esta consciência de que aquilo não deveria ser feito, que o cara tem que esconder para não ser descoberto, é a luz divina dentro dele. Só que nós caímos numa tara humanista de colocar todo mundo no mesmo nível, porque se eu não colocar todo mundo no mesmo nível, eu vou acabar colocando as pessoas em campos de concentração e queimando as pessoas. Não, essa é a lógica dos anjos lá da parábola de Jesus, e que o Criador, o dono do campo, diz, não, vocês não devem arrancar o joio, porque poderão arrancar o trigo também. Porque se as centelhas de luz estão também animando os corpos do joio, dos filhos do maligno, isso quer dizer que casais maus, homens maus, mulheres más, podem dar a luz a santos. E é por isso que eu sou tão inimigo dessa mentalidade escrota que se instalou no Brasil, que diz que pessoas que vivem em contextos sociais muito duros, onde o governo não se importa em chegar, em favelas, não vou chamar de comunidade, foda-se, em favelas, que as pessoas vivem ali cercadas pelo crime, elas inevitavelmente irão para o crime. Ou que o crime é justificado porque o cara cresceu do lado da bocada. Cara, sinto muito, eu cresci do lado de uma bocada. Eu vi um monte dos meus amigos entrarem para o crime, eu não entrei para o crime. Tá? E nem todos os meus amigos que entraram para o crime estão vivos e nem todos permaneceram no crime. As coisas não são assim. Tudo o que, como disse Jesus, pelo fruto é que nós conhecemos a árvore. Se fosse dessa forma, não haveria crime, políticos milionários não roubariam milhões, não é? Filhos bem cuidados de famílias renomadas não iriam assassinar os próprios pais por conta de herança, ou seja lá do que for. Não tem como separar aonde está o mal. O mal está espalhado, mas veja, espalhado. E aí voltamos à sombra. A Kabbalah diz que realmente em todos nós há sombra, mas que essa sombra nos é externa. Ela não é nossa essência. Ela não é quem somos, pelo menos não nos escolhidos, nos predestinados, na linguagem bíblica, Israel. Ela é um intruso, ela é algo que foi mesclado ao nosso ser, do qual nós devemos nos livrar.
e não olhar e acariciar, e se fizermos isso, olhar e acariciar, também iremos nos apaixonar. Porque olhe com atenção, o resultado da sombra psicanalítica são as pessoas amando os seus erros, dizendo que elas são estúpidas mesmo, chamam de sinceridade, que elas gostam de ficar sozinhas mesmo, e que elas falam na cara mesmo, e todo mundo acha o máximo o seu cu, entendeu? Então, o que é isso? Nós estamos trazendo à luz a sombra, ou nós estamos dando o rabo para a sombra? É porque é o que acontece. É o que acontece, a sombra nos engole, porque esse é o desejo da sombra, devorar a luz. Certo? Eu vou ler aqui mais um trecho do Tratado das Reencarnações, que está na... Deixa eu ver aqui. Vou ajudar você, né, caso você compre, para você saber onde eu li. Já que se você quiser se detonar aí. Então, se você não quiser se detonar, nós vamos abrir turma, tá? de Kabbalah, tanto presencial como online. Então você pode estudar com a gente, formar um Kadosh conosco, para você receber seguramente a luz. Na introdução 38, página 342, ele retoma o assunto. Para entender melhor tudo isso, vou citar para você o versículo: o homem, que em hebraico é o Adão, né, governa sobre outro Adão, outro homem, só para o seu próprio mal, que é Eclesiastes capítulo 8, versículo 9. Então ele diz que o Adão governa sobre Adão para o próprio mal. O Adão é Adão Belial. E aí ele explica que Adão Belial é que não está conectado com o alto. Então, o que o tratado diz? Que quando Adão pecou, ele era santo, ele era puro. Então ele não poderia ser realmente tocado. É aquilo que eu falava lá no curso Graça, né? Bem lá no começo, que a divindade dentro de você não pode ser infectada pelo mal. É como uma pérola. Se eu jogar a pérola na lama, na merda, a pérola continua pérola. Então, ele não poderia ser tocado, realmente corrompido. Então aconteceu um efeito de duplicação, criou-se um corpo de cascas. Este corpo de cascas, diz o tratado, é justamente a árvore das clifas, que tem os retardados aí hoje querendo explorar, querendo mergulhar nas clifas. Você já está nas clifas, cara. Se você for mergulhar, porque o Thomas Carlson disse que lá é que está a verdadeira luz, você vai tomar no cu. É o que vai acontecer com você. Então o Adão da santidade foi tomado pelo Adão das cascas, o Adão Belial, que não tem conexão com o alto, quer dizer, que não está ligado a Deus. E olha só o termo que ele usa, que se refere às forças externas que governam sobre o Adão da santidade, ou seja, as almas de santidade. Ele chama essas forças do mal de forças externas. É por isso que existe um nome para isso na Kabbalah. O reino das cascas, o reino da escuridão, é chamado de Sitra Ahra. Sitra Ahra significa o outro lado. Veja só, ele é definido por um lado, porque ele é o outro. Ele não tem substância para ter nome, ele é o outro lado. Tem até banda com esse nome, discos com esse nome, publicações com esse nome, para você ver como que a humanidade está tarada com a sombra. Ele é o outro lado do quê? Do Sitra HaKedusha, o lado da santidade. Então o lado da santidade existe, ele é luminoso, ele está vivo. O outro lado é a casca, assim como o outro lado de uma fruta é a casca. Mas aquele outro lado só serve para recobrir a casca. E para mais nada, o que importa é o fruto. Ficou assim por causa do pecado de Adão e Caim e Revel. Olha aqui, presta atenção aqui que diz que a Revel é Abel. Que Abel pecou também, eu vou voltar a falar disso em vídeos futuros. O pecado de Adão, Caim e Revel. Seus filhos se misturaram o bem ao mal. Então, essa mistura que se pega ao eleito, àquele que tem a centelha divina, ela é algo, inclusive, externo a ele, assim como a casca é externa ao fruto. O que eu quero dizer? Mergulhar
mergulhar na sombra é mergulhar num aspecto externo do nosso ser. Aquilo que está lá, entrou lá, mas não é de nós. Assim como a lama não faz parte da pérola que caiu nela. Eu vou terminar falando sobre este livro. Este eu recomendo que você compre, se puder. As Moradas do Castelo Interior, Santa Teresa d'Ávila. É um tratado magnífico de espiritualidade, essencial para a teoses, que tem quase 500 anos, ou não, mais de 500 anos, e que, ao meu ver, é o grande precursor de todas as elaborações psicanalíticas e psicológicas que vieram depois. Santa Teresa d'Ávila descreve a alma como um castelo com 7 moradas, sendo que na última morada está o Criador. E lá a alma está unida em matrimônio ao Criador. E aí ela começa a dizer que por meio da meditação e da oração e da lectio divina, que é a leitura orante da Bíblia, a alma penetra dentro desse castelo, alimentada pelos sacramentos, até que ela chegue a experimentar essa união que na verdade ela já vive, mas da qual ela não está consciente. Quer dizer, a psicanálise de Santa Teresa d'Ávila, ela pensa diferente da psicanálise que se inspira em Nietzsche e que consequentemente se inspira em Lutero, de que o homem é um pecador incoercível e incorrigível. Ela, como Santo Agostinho, vê um núcleo irresistível, inquebrantável, incorruptível de santidade dentro do homem. E que a verdadeira jornada para dentro de nós é a jornada em direção a essa santidade. Aí ela menciona a primeira morada desse castelo, na página 40. Veja só o que ela diz. A vez de notar que nestas primeiras moradas quase nada chega da luz do palácio onde está o rei, quer dizer, da morada central. Porque, embora não estejam escurecidas e negras, como a alma está em pecado, ou seja, ela já recebeu a luz divina, está de alguma forma escurecida. E quem se encontra nela não consegue enxergar, não por culpa da peça, não sei se me faço entender, mas sim porque, preste atenção, com tantas coisas ruins como cobras, víboras e coisas peçonhentas que entraram com ela, já não consegue perceber a luz. Então ela diz que essa primeira morada é escura, não porque ela está longe do trono divino dentro da alma, nem porque ela é escura por natureza, não é culpa da peça, como ela diz, mas porque nesta primeira morada entraram cobras, víboras e coisas peçonhentas. Este é o sod da ordem que Jesus deu aos apóstolos. E eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e nada lhes causará dano. Aí tem uns retardados aí, principalmente nos Estados Unidos, que entendem isso literalmente e vão brincar com cobra, a cobra morde a cara do otário e ele morre lá envenenado. São as cobras, as víboras, as coisas peçonhentas que entraram na nossa alma. A sombra. A sombra. A sombra não é a alma. A maldade que o Lutero viu dentro dele era uma maldade externa. A maldade, a sombra, aquilo que muitas vezes eu falo, está reprimido. E como é que a gente lida com a repressão? Não reprimindo porra nenhuma. Nossa sociedade é assim. A gente não pode reprimir criança, a gente não pode reprimir nenhum desejo sexual, porque senão ele vai para a sombra. Senão ele vai para o meu inconsciente. Eu olho as serpentes, as cobras, víboras e coisas peçonhentas, e como disse Jesus, recebo o poder para pisar sem sofrer dano algum, para me livrar dessa escuridão, para que a peça brilhe, para que a luz entre. E ela termina dizendo, como se alguém entrasse numa parte onde entrasse muito sol, mas tivesse terra nos olhos, e quase não os conseguisse abrir. A peça, que é a primeira morada da alma, a primeira coisa que a gente vê, o primeiro estágio da jornada interior, a peça, a primeira morada, está clara, mas ele não desfruta disso por impedimento ou efeito destas feras e bestas, que lhe parecem fechar os olhos para que veja apenas a elas. O texto que eu falei para vocês, a gente só pode progredir se aceitarmos a besta. Santa Teresa d'Ávila diz, quando você entra dentro da sua alma, a primeira coisa que você vê são coisas terríveis. Você vê as bestas, você vê o veneno, você vê tua maldade,
Se você está precisando de um psicanalista para ver, já mostra que você está fudido. Porque você não conseguiu ver por si mesmo a maldade que existe dentro de você. Se alguém te ensinar a aceitar isso, aí você está mais fudido ainda. A besta que eu vejo, ela é tão terrível que parece que só existe ela. Eu devo atravessá-la, devo vencê-la, devo me livrar dela. Porque lá, além das bestas, além das feras, está a luz divina. Assim me parece que deva ser uma alma que, embora não esteja em mau estado, vive tão imersa e tão imergulhada nas riquezas e negócios, como venho dizendo, que por mais que desejem de verdade enxergar e desfrutar de sua beleza, não conseguem se desvencilhar de tantos impedimentos. Então, como eu disse, o objetivo aqui não é dizer que não há uma sombra, que de fato algumas coisas que nós perdemos precisam ser resgatadas, mas cuidado, calma, tá? Não é bem assim, não é só isso, não é só aceitar, não é só enfrentar a repressão, é buscar a luz, e essa luz já está dentro de nós, ela está dentro de você, ela está dentro de mim. Agora, isso pode ser verdade para alguns, para o joio, o que eles têm dentro é trevas, o que eles têm dentro é escuridão. Por isso eu disse, quando comecei a falar de Telema, de Old Ones e Lan, que meu objetivo não era parar ninguém, era que cada um encontrasse o seu verdadeiro lugar. Que aqueles que são maus, como diz o livro do Apocalipse, aquele que está sujo, suje-se mais. E aquele que está limpo, ou seja, que é limpo por natureza, limpe-se ainda mais. Esse é o objetivo do Centro de Estudos Teose. Essa é a minha missão e eu espero ter podido ajudar você e trazer um pouco de luz, a tua própria luz, que está aí, porque Deus está dentro de você, para dentro da tua consciência. Obrigado a todos. Namastê.